Então, agora aqui no item 2 da atividade 2, esse aqui ele quer saber o valor da tensão e da corrente em cada resistor. Também não é muito complicado, tem que só saber trabalhar com circuitos mistos. Então, primeiro, antes de analisar, eu vou observar o que é série e o que é paralelo. Ó. Série é quando a corrente passa pelo único caminho. Então, quando ela sai de 12 volts, ela passa por R1, por R2, aí é que ela divide nesse tanto de resistor, mas ela volta mesmo por R4. Então, R1, R2 e R4 está em série com a fonte. A corrente que vai sair da fonte passa por esses três e volta. Já o R5, ele não está em série com a fonte, porque ele está em paralelo com esses caras aqui, ó. Então primeiro eu teria que fazer toda essa conta aqui para juntar com o R5 aí viraria um valor em paralelo. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou encontrar a resistência equivalente para depois encontrar a corrente geral. Com ela eu mato o valor da corrente de R1, R2, R4 e as tensões. Aí eu já resolvi de 3 resistores. E depois eu prossigo, né, calculando os demais. Então vamos fazer o primeiro passo. Então o primeiro passo, quando eu pego um circuito misto desse, é calcular a resistência equivalente. E como é que eu calculo ela? Imagina que a corrente está saindo aqui desse terminal positivo aqui da fonte. Ó. Quando você sai por aqui, a corrente passando, ela encontra pelo caminho R1. Então toda vez que eu tenho no mesmo caminho uma resistência, ela está em série. Série eu somo. Então R1 vai somar. Quando ele passa por R2, ele soma também, R2 mais. Quando chegou bem nesse nó, a corrente ela vai dividir em duas. Ela desce por R5, então ela desce por R5, ou no caso aqui é o paralelo, ela vira pelo lado de R3. Só que quando ela vira pelo lado de R3, ela não chegou do outro lado de R5 não, então ela não acabou o paralelo não. Ela vai ter que dividir em duas de novo aqui, ó. Então passou por ela, mais, né? Ela vai ter que dividir em duas, que é R6 paralelo com R7. Agora, o R6 está em paralelo com o R7, que se você observar, a corrente entra de um lado dos dois e sai do outro lado, que é do outro lado dos dois. Então, entrou e saiu. Já do R5 não está em paralelo com o R3, porque ela entra de um lado de R5 e sai aqui embaixo. E no R3 ela ainda sai nesse nó. Então ela tem que terminar essa passagem para o paralelo acabar. Por isso que eu só fechei o parênteses aqui no final. E aí, falta mais o R4 ainda, que é... A corrente então desceu aqui, ó, aí ela encontrou o R4, o único caminho, e chegou. Então esse é o equivalente. O que eu tenho que fazer é substituir os valores aqui então. Ó. 2K mais 1K mais 10K. Aí esse 10K está em paralelo com o valor de R3, que é 2K, que está em série, né, com o paralelo de 8K com 8K. Ok, fechou. Agora é só fazer os cálculos de série paralelo que está lá no livro, né? Lembrando, a gente usa sempre no geral duas formulazinhas básicas, né, para calcular esse paralelo aqui, que é o seguinte, ó. Primeiro, se eu tiver em paralelo um mesmo valor de resistor e ele aparece muitas vezes o mesmo valor, basta eu pegar o valor dele e dividir por n, que é a quantidade de vezes que ele repete. Isso é o paralelo de resistência de valor igual. Quando ela tem valor diferente, eu calculo assim, ó, supondo que eu tenho dois valores, R1 e R2. Eu faço o produto de R1 por R2 e divido esse produto pela soma de R1 mais R2. Então essa é uma outra fórmula de equivalente, só que é só quando é dois resistores. Passou disso, de dois resistores, aí eu tenho a fórmula geral, que a gente quase não usa, porque a gente sempre adapta para fazer 2 a 2, que é muito mais simples. Então, eu vou usar essas duas aqui que eu vou pintar de vermelho para resolver esse problema aqui em cima. Ó. Então, voltando aqui no problema de cima, o que eu tenho? Vou começar o cálculo e você vai terminar. Ó, eu tenho resistência equivalente vai ser igual 2K mais 1K e, esqueci do R4 aqui, que ele vale 2K. Esses três ó, estão somando, ó. É uma expressão numérica que estão somando. Então eu posso somar 2 mais 1 mais 3, 5K. Mas, agora o paralelo de 10K, eu não posso resolver agora. Porque eu tenho que resolver primeiro quem está dentro do parênteses. E quem está dentro do parênteses é um série de 2K mais um paralelo de 8 com 8. Esse paralelo aqui, esse aqui, eu posso fazer por essa fórmula aqui da resistência repetida. Ó. As duas valem 8. Então é só pegar 8 e dividir por 2, porque são duas. 8 para 2 eu vou ter o quê? 4K. Fechou? Acabou. Linha de baixo, eu tenho 5K
mais 10K. Agora tem que resolver lá dentro do parênteses lá. 2K mais 4K, 6K. Ok. E agora, professor? Agora faz o paralelo de 10 com 6. Então, ó, 5K continua e fazer o paralelo de 10 com 6. Como que é esse paralelo? É o produto aqui de R2 de 10 por 6 dividido pela soma. Então, eu tenho 10K vezes 6K dividido pela soma, que é 10K mais 6K. Essa conta vai me dar o 5K repete e vai me dar qual valor? 10 vezes 6 vai dar 60. E o K duas vezes vai dar K elevado ao quadrado. Ok. Dividido por 10 mais 6, 16. 16K. Então, continuando, é só pegar 5K mais, quando eu dividir aqui, ó, 60 para 16, 60 dividido para 16, eu vou ter 3,75. E quando eu divido K ao quadrado por K, eu cancelo o quadrado com K, vai sobrar só um K aqui. Então, a minha resistência equivalente é essa soma aqui. E para que serve ela? Depois que eu encontrei a resistência equivalente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agora calcular a corrente geral do circuito e eu calculo ela. Então, primeiro passo então aqui foi encontrar a resistência equivalente. Encontrei. O segundo passo então aqui, segundo passo, encontrar a corrente geral do circuito. Como é que eu faço para encontrar ela? Primeira lei de Ohm, a corrente geral é só pegar a tensão geral e dividir pela resistência equivalente. A tensão geral já sei que é 12. A resistência equivalente acabei de calcular no passo anterior. Então, com isso, né, eu encontro o valor de I. Beleza. Terceiro passo. O que eu vou fazer no terceiro passo? Eu vou encontrar as correntes de IR1, IR2 e IR4. Por que desses três? Porque são os três caboquinhos que estão em série com a fonte, ó. E qual é a corrente deles? A mesma da fonte. Então, matei o problema. A corrente IR1 é igual a IR2, que é igual a IR4, que é igual a I. Como eu encontrei o I no passo anterior, matei o problema aqui. Quarto passo é o que? Determinar as tensões VR1, VR2 e VR4. Simples também. Como que eu vou determinar isso? Pela primeira lei de Ohm. Então, quanto que vai ser o VR1? Segundo a primeira lei de Ohm, quer saber a tensão? É só pegar resistência e multiplicar pela corrente. Então, é só pegar R1 vezes I de R1. O R1 está lá no desenho. O I de R1 encontrei no passo anterior. Então, aqui eu já mato o valor de V de R1. Quem é o V de R2? É só pegar o R2 e multiplicar pelo I de R2. Feito isso, matei o valor de V de R2. E quem é o V de R4? É só pegar o R4 e multiplicar pelo I de R4. Isso vai me dar o valor de V de R4. Ok. Quarto passo terminado, vamos para o quinto passo, que é fazer o que? Já determinei então os valores tudinho de R1, de R2 e R4. Agora eu vou aqui no de R5. Como que eu vou descobrir qual que é a tensão em R5? Essa aqui é bem simples, ó. Existe a lei de Kirchhoff que fala o seguinte: essa tensão 12 volts, ela é distribuída para esses quatro caras, o R5 que está em paralelo com esse e o R4. Se eu já souber quanto que o R1 capturou, quanto que o R2 capturou, quanto que o R4 capturou, tudo que sobrou dos 12 vai para R5. Então pronto. Então, determinar a tensão em R5. Como é que eu faço isso? Simples, ó. V de R5 vai ser o V da fonte, né, que é o V1, 12 volts, menos o que cada resistor usou. O R1 usou um pouquinho,
o R2 usou um pouquinho e o R4 usou o restante. Quando eu subtrair de 12 menos esses três valores, matei o valor de V de R5. Então isso já me libera o sexto passo, que é determinar a corrente I de R5. Como é que eu faço isso? Primeira lei de Ohm de novo. I de R5 vai ser o que? Vai ser... O que a primeira lei de Ohm fala? Fala se eu quero saber o valor da corrente, basta eu pegar o valor da tensão, que é o V de R5, dividir pela resistência R5. Então com isso aqui, ó, eu vou achar a corrente de R5. Liberado para ir para o sétimo passo. O que eu vou fazer no sétimo passo? Vamos olhar aqui, ó. Então a minha corrente, quando ela saiu daqui, quando ela chegou aqui, ela virou duas. Ela desce para R5 e o que sobrou vai para R3. Como eu já sei o valor do que desceu para R5, então eu vou pegar a sobra para R3. Então o que se faz? Determinar a corrente I de R3. Como que eu faço isso? Se estava chegando a corrente I, parte dela desceu e virou R5, I de R5. O que sobrou vai para R3. Então é só eu pegar o I, que é o geral, menos o que desceu para R5. O que sobrar é para R3. Então pronto. I de R3, ela vai ser o I geral menos o I de R5. Sim, eu matei o I de R3. Se eu matei o I de R3, agora fica fácil determinar a tensão V de R3. Como? Primeira lei de Ohm. V de R3 é igual a só multiplicar a resistência R3 pela corrente dela, I de R3. Aí, já resolvi tudo que tinha que resolver em R3 também. Agora eu vou para o nono passo. O que é o nono passo? Determinar agora o que? Cheguei nesse ponto, vamos olhar aqui. Então eu cheguei nesse ponto, já descobri qual é a tensão que caiu aqui em R3. Como a tensão que está em R3 é o que está em paralelo com a R5 aqui, ó, porque a tensão em paralelo com a R5 ela começa em R3 e termina no final de R6 e R7. Então, essa tensão total de R5 ela vai ser a mesma para esses três, ela vai ser dividida para esses três aqui, ó. Um pouco fica em R3 e o que sobrar fica para R6 e R7. Então, se eu pegar o V de R5 e tirar o que o R3 gastou, sobrou o que vai para R6 e R7. Então, vou determinar V de R6, que por um acaso é igual a V de R7. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Então, vou determinar V de R6 e V de R7. Como é que eu determino isso? V de R6, que por um acaso é igual a V de R7, nada mais é do que V de R5 menos V de R3. Esse cálculo vai me matar o valor já de V de R6 e de R7, porque os dois estão em paralelo. Feito isso, o que mais que eu tenho que fazer, professor? Agora, décimo e último passo. Determinar as correntes I de R6 e I de R7. Essas duas correntes, elas são iguais. Como é que eu sei disso? Porque quando ela chegou aqui, elas têm dois caminhos para poder passar e são dois caminhos exatamente iguais. A corrente ela se divide exatamente igual para poder atender os dois caminhos. Então, eu calcular de um caminho, eu já descobri do outro. Então, a corrente I de R6 ela é igual a I de R7, que nada mais é do que pegar o V de R6, ou o V de R7, que é igual, e dividir, né? E dividir pelo R6, que é a mesma coisa de pegar o V de R7 e dividir pelo R7. Qualquer um dos dois cálculos vai dar a corrente final, finalizando o processo. Para vocês não errar a ordem de grandeza, cuidado. Quando aparece esse K, quer dizer que é quilo, quer dizer que o valor é 1000 vezes maior. Então, aqui, ó, 5K é 5.000. 3.75K é 3.750. Então, a sua resistência vai dar um valor na ordem de grandeza de milhar. Então, quando eu dividir 12 para uma ordem de milhar, a minha corrente vai dar bem pequena. Aí eu posso usar ela em miliampere. Então, ela vai ficar 0, alguma coisa. Eu posso usar ela em mili, né, que é 1000 vezes menor. Então, só toma cuidado com a ordem de grandeza para não errar, então. Não esquecer que o K aqui é 1000 vezes maior. Aí, com isso, você consegue fazer tudo que é solicitado aqui na atividade, né? Fez, posta para correção.